Nosso querido irmão Luiz Alberto Araújo Bezerra, ele escreveu: será que a CCB sai ao encontro do pecador para pregar o Evangelho realmente? Esta é uma boa pergunta. E ele apresenta o hino 195 que diz o seguinte: Ide, anunciai o santo Evangelho. Por todo o mundo, disse Jesus, à criatura, jovem ou velho, para alcançar o reino de luz. Na realidade, o ministério não sabe nem o que é o Evangelho, né? Perderam-se no meio de preceitos, doutrinas de homens, ensinamentos heréticos, falsos, por desprezar a Bíblia, e perderam a noção, o conhecimento do que é o Evangelho. Essa é a grande realidade. Então não tem como pregar o Evangelho. O que você está vendo aí neste hino, irmão Luiz Alberto, é resquícios, né, da congregação original. A velha congregação. Originalmente, ela era uma igreja pregadora do Evangelho. Mas o pessoalzinho, né? Você conhece esse sinalzinho aqui, ó? O pessoalzinho da maçonaria eles perverteram as doutrinas. Eles não creem na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Por isso eles fizeram a perversão do primeiro ponto de doutrina e do segundo ponto de doutrina. O objetivo é único: negar a divindade de Jesus Cristo. Para a perversão no primeiro ponto de doutrina foi a seguinte: eles acrescentaram a palavra contendo. E a redação ficou a seguinte: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Só que são uns idiotas, né? Porque eles estão na obrigação de nos dizer agora onde contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina. Lógico, por quê? Pode ser que você esteja lendo alguma coisa na Bíblia e você está acreditando, mas isso não tem inspiração divina. Isso é do homem. Pode ser que você esteja lendo alguma coisa na Bíblia e você está praticando, mas isso não tem inspiração divina, então você está laborando no erro. Porque a nossa doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Quer dizer, guia de fé é aquilo que você deve acreditar. E guia de conduta é o que a Bíblia diz, é aquilo que você deve fazer. Então eles estão devendo para nós a explicação de onde contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina. Como eles não sabem nem o que é a inspiração divina, eles se meteram num grande buraco, porque não tem como explicar isso. Perverteram o segundo ponto de doutrina que diz, né? Nós cremos que há um só Deus verdadeiro, eterno e de infinito poder, em cuja personalidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você que está vendo esse vídeo, presta atenção. O Filho é parte inerente de Deus. O que quer dizer inerente? Que não se separa de Deus. É impossível separar a personalidade do Pai da personalidade do Filho. Né? Então, como eles conseguiram esse efeito? Eles sacaram o verbo haver, que indica uma situação permanente, uma situação que não muda, e substituíram pelo verbo estar, que indica uma situação mutável, uma situação que pode ser alterada. Sacaram também, do segundo ponto de doutrina, a frase há três pessoas distintas, ficando a redação da seguinte maneira: em que nele estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pervertendo o original que dizia que nele
há 3 pessoas distintas. Dúvidas? Por favor, pegue o seu inário. Você tem o inário número 4 e deve ter o inário número 5. Vai lá no final do seu inário, procura lá onde está os 12 pontos de doutrina e comparem essas diferenças. Compare o que diz o primeiro e o segundo ponto de doutrina no inário número 4 com o que está, com a perversão que está no inário número 5. Simples assim. Realizar tal feito, eles tiraram o quê? Tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja, né? Então é proibido estudar a Bíblia, né? Eles orientam para examinar a Bíblia, e o que é a mesma coisa, né? Mas eles fizeram uma diferença para enganar o povo, né? Então você deve examinar, mas não estudar, né? Assim, tirando a Bíblia do centro da atenção da igreja, então levaram o povo na maior ignorância, né? E a liderança não sabe nada a respeito do que a Bíblia diz. E desprezaram, jogaram no lixo o 5º ponto de doutrina, que diz que a salvação só se recebe pela fé. O 5º ponto de doutrina ensina que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Se fosse por meio de obras, estaria escrito que a regeneração só se recebe pela fé e as obras. Ou, então, só se recebe pela fé e a firmeza e fidelidade. Ou só se recebe pela fé e o batismo. Ou só se recebe pela fé e pertencer à igreja. Então, tudo isso é perversão do 5º ponto de doutrina. Confira lá no seu inário para ver se eu estou falando a verdade. E você vai descobrir que você está sendo enganado na sua fé. Você está sendo enrolado. Às vezes eu falo nos meus vídeos, né, sobre esse verso, usando uma outra palavra. Eu digo que a salvação só está escrito no 5º ponto de doutrina, que a salvação só se alcança pela fé. Como se nós tivéssemos que fazer alguma coisa para alcançar a nossa salvação. Quando de fato a doutrina diz que só se recebe pela fé. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia apresenta. A salvação é um presente de Deus e você pega esse presente com as mãos da fé. Não há o que fazer para salvar a nossa alma. É isso que a Bíblia ensina. Mas eles jogaram, Luiz, escuta bem, jogaram no lixo esse 5º ponto de doutrina. E se perderam, né? Nem sabem o que é salvação. Não são almas salvas, são todos almas perdidas. Eles querem entrar no céu usando a muleta das boas obras, da firmeza, da fidelidade, do batismo, por pertencer à igreja, onde o Senhor Jesus não ensinou absolutamente nada disso. Então, só que é o seguinte, eles têm um peculiar evangelho, né? É um evangelho muito característico da congregação cristã no Brasil. De princípio, eles não creem na necessidade de pregar o evangelho para as criaturas. Estão parados na profecia do irmão Luiz Franciscon, que diz o seguinte, que se alguém tiver o seu nome escrito no livro da vida, certamente ele virá parar no nosso meio, né? Veja, a doutrina de Franciscon exatamente foi esta: o Senhor enviará para o vosso meio aqueles que haverão de ser salvos. E eles fizeram esta interpretação absurda, né? Não há necessidade de pregar o evangelho para ninguém, porque se o nome dele estiver escrito no livro da vida, ele virá parar no meio da congregação, virá parar no nosso meio. Então esse é o absurdo, que é uma falsa interpretação. O fundador da congregação não está profetizando nada disso. Ele está profetizando que o seguinte: o Senhor trará para o vosso meio aqueles que haverão de ser salvos, através, né? Você pode entender, através do seu trabalho de evangelização. Então estão parados na profecia do irmão Francisco numa falsa interpretação.
E lá no meio dos ministros, lá no ministério, lá, eles não falam isso na tribuna, né? Porque é imoral demais. Mas entre eles dizem que pregar o evangelho para as criaturas é dar pérolas a porcos, né? Quer dizer, eles não falam com os vizinhos na sua rua, né? O vizinho do lado esquerdo, o vizinho do lado direito, o que mora em frente à sua casa. Eles não falam do evangelho porque são porcos, cadelas, né? Só que é o seguinte, se ele vê que o seu vizinho, o seu companheiro de trabalho está pegando a Bíblia, né? Pegando a Bíblia e indo para uma igreja, aí eles vão procurar trabalhar essa mente, trabalhar essa cabeça. Aí vão pregar a esta pessoa o evangelho peculiar da congregação. No que consiste esse evangelho peculiar da congregação? Consiste em dizer o seguinte, que na congregação ele vai ouvir uma palavra do céu, que vai vir falar com a necessidade da alma dele. Vai dizer também que na congregação ninguém recebe salário, que nós não temos pastores, que o nosso pastor é Jesus, e que a congregação ninguém recebe salário. Então, e também ninguém estuda a Bíblia. Na congregação, nós buscamos a revelação da palavra, né? Que, em parte, são estas coisas, mas isso não quer dizer que este é o método, desta maneira, é assim que devemos conduzir uma comunidade cristã, né? Agora, se houver resistência, se a pessoa realmente não aceitar estes convites, aí eles vão partir para a agressão. Eles vão dizer que a congregação é a única que Deus deixou na terra, todas as igrejas e demais comunidades cristãs são todas comunidades prostitutas. Vão dizer que os pastores dessas igrejas são todos ladrões e que vivem da lã das ovelhas, que vivem roubando o dízimo, que o dízimo é maldito. E por aí vai, um monte de absurdos, né? Nivelando por baixo toda a liderança das demais igrejas evangélicas. Quer dizer, são todos ladrões, são todos ladrões. Então, e usam aí os exemplos que a gente vê aí na televisão, principalmente, né? Pastores que vivem pedindo dinheiro, né? O tempo todo, pedindo dízimo e tal, etc., como argumento para todas estas coisas. Esquecendo que existe gente honesta, gente direita, como no seio da congregação também, a gente sincera, direita, honesta, gente de um caráter, de uma conduta admirável, né? Então, é esse o peculiar evangelho da congregação cristã no Brasil. Para não passar no vazio, porque tem muita gente que vai assistir este meu vídeo, eu vou explicar o que é o evangelho. O evangelho é dizer ao pecador que Deus, o próprio Deus, se fez homem e pagou na cruz do Calvário o preço do nosso pecado. O preço do pecado dessa pessoa com quem você está conversando e anunciando o evangelho. E dizer a ele que, se ele acreditar nisso, ele vai ser salvo por toda a eternidade. Esse é o evangelho. O evangelho não é roupa, né? A doutrina da roupa, ou a doutrina dos usos e costumes, aquela velha relação, né? A relação de coisas que você deve fazer e outra relação de coisas que você não deve praticar. Ora, isso não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver com o evangelho. O evangelho não é roupas, porque você é mandado pregar a toda criatura. E tem nações onde as pessoas estão peladas, de bunda de fora. E a ordem é ir de pregar o evangelho a toda criatura, ir de ensinar às nações o evangelho. Você vai ter que falar com eles. Agora, você não vai lá
pregar doutrina de roupas. Você vai falar o Evangelho. E esses costumes desses povos vão mudar conforme o Espírito Santo guiar. Porque quem faz estas mudanças é o Espírito Santo, não é você com a sua cultura de crente, morador aqui no Brasil, brasileiro, né? Vacinado, morador numa grande capital, São Paulo, Recife, Brasília. Não é você com essa sua cultura ocidental vai mudar a cultura deles para depois pregar o Evangelho. Em absoluto. O Evangelho você anuncia sem se preocupar com o costume deles. Estas mudanças são o Espírito Santo que vai fazer no coração e na mente dessas pessoas.